Você já ouviu falar numa sigla chamada ENPS? ENPS significa Employee Net Promoter Score. Vamos traduzir isso? É o grau de satisfação do meu colaborador. Se você está numa instituição de saúde que já usa o NPS para medir o grau de satisfação do paciente, do acompanhante, do cliente, está na hora de você descobrir como é que você usa o ENPS. Fica com a gente. Olá, pessoal! Nós estamos começando um tema extremamente estratégico para você que é do RH, para você que é diretor, gerente ou líder de uma equipe. Acompanha o raciocínio, porque no final você vai entender melhor o quanto isso é estratégico. E NPS tem a ver com medir a satisfação de um público-alvo, seus colaboradores. O grau de satisfação dessas pessoas. E a pergunta básica para você medir isso segue a mesma regrinha do NPS. Você vai perguntar para o seu funcionário se ele recomendaria o seu hospital para um amigo ou familiar trabalhar. Se o seu funcionário não recomenda o seu hospital para alguém da família dele trabalhar, pode ter certeza, o nível de satisfação que ele apresenta é muito baixo. E aqui a gente tem que entender como é que eu consigo medir isso, Fabrício. Tem alguma forma? Tem. E o primeiro caminho é estabelecer um mapa da jornada do colaborador dentro da sua instituição. Para quem é de RH, isso é fantástico. Existem 7 grandes etapas na jornada de um colaborador dentro de um hospital. A primeira etapa acontece antes de você selecionar ou contratar um novo funcionário. Como é que é, Fabrício? É verdade. Essa etapa acontece lá na atração. Vamos imaginar que você tenha colocado uma vaga em aberto nas mídias sociais, no LinkedIn, no Instagram, contratando novos enfermeiros. Muito bom. A pessoa que vai ver o seu anúncio nas redes sociais, você acha que ela vai se candidatar diretamente ou ela vai dar uma pesquisada para ver seu site, suas redes, como é o hospital, quais são os valores da instituição, qual é a imagem do seu hospital no mercado? As novas gerações de trabalho, pessoal, elas não são aquelas que nós vivemos no passado, em que uma vaga interessava a qualquer custo e a qualquer preço porque eu preciso do emprego. As novas gerações vão analisar primeiro qual é a sua marca, quais são os seus valores. Se você na internet está com um site desatualizado, se nas redes sociais você não aparece ou aparece só em situações negativas, muitos candidatos nem vão aparecer na sua porta. Agora, se você tem uma atração positiva, aqui tem uma missão, tem um propósito, esse hospital me interessa. Ele acabou de se formar como enfermeiro e ele manda ou ele se candidata a uma vaga com você. Aí vem a seleção, segundo momento da experiência do colaborador. E esse segundo momento, agora ele ainda é candidato. A gente fala que ele é colaborador porque ele pode vir a ser seu colaborador. Mas nas duas primeiras etapas, ele é um candidato. E nem por isso você tem que fazer menos. Na seleção, como é que você recebe esse candidato para uma entrevista lá no RH? Ou, se você é um gerente, na sua sala? Quanto tempo você deixa ele lá fora esperando? Porque eu já vi de tudo, hein? Eu já vi hospital deixar uma fila de pessoas esperando em área descoberta. Com sol, com chuva, com frio, com calor. Qual é a imagem que ele vai ter de você? Então, já começa a gerar uma satisfação ou uma insatisfação. Marcaram a entrevista com ele às 14h, é 16h e ninguém o atendeu ainda. De novo, ENPS. Terceira etapa importante, agora ele foi contratado. Finalmente
né, ele é seu colaborador. E o primeiro passo dentro do hospital ou dentro da instituição é a integração, né, o famoso onboarding. No onboarding, você acolhe esse colaborador. Como que é feito isto? Ele se sente, né, bem recebido pelo seu RH, pelos gestores, ou quando o RH vai deixar ele no setor, a liderança vira para ele e fala assim, ó, aqui é assim, ó, tá aqui a Maria, é a funcionária mais antiga aqui, você vai sentar do lado dela, ela vai te passar o serviço. E o líder desaparece. Qual é o nível de satisfação que você teria se esse fosse seu primeiro dia de trabalho? A partir daí, começa a contar a experiência. Quarto ponto na jornada do nosso colaborador. Os 90 dias de experiência. Quem acompanha? Em algum momento tem uma roda de conversa para ele falar como ele está se sentindo no hospital? Se ele precisa de mais treinamento, menos treinamento? Se ele está entendendo qual é a missão, o propósito do trabalho dele? RH faz alguma ação além da integração? Ou depois da integração ele entrega para o líder e seja o que Deus quiser? Esse é um ponto importante. Quinta etapa da jornada do colaborador, a avaliação de desempenho. Por quê? Porque agora ele já passou dos 90 dias, ele já está fazendo mais de 6 meses dentro do hospital, ele vai ser incluído num processo de avaliação. Se você e o seu hospital têm um processo bem feito de avaliação por competências, e não um formuláriozinho qualquer que avalie o auxiliar de limpeza e o auxiliar de manutenção e o auxiliar do laboratório no mesmo patamar, como é que eu posso avaliar 3 auxiliares em 3 áreas diferentes com o mesmo formulário? Incrível isso, né? Mas ainda acontece. Então, se a avaliação de desempenho não é bem feita, ela gera traumas. Por quê? Porque o líder não está preparado. Porque o RH implantou um formuláriozinho lá qualquer, mal treinou a liderança, não fez uma virada de chave na cabeça do gestor para ele poder conduzir uma avaliação de desempenho justa, adequada, tecnicamente bem feita. Esse líder vai fazer o que ele acha que tem que fazer. E é capaz dele olhar ainda para o funcionário e falar assim, ó, tá ruim, hein? Tem que melhorar. Como é que você sai de uma avaliação de desempenho assim? Feliz? Satisfeito? O NPS vai despencar. A avaliação de desempenho pode ser um mecanismo grande, poderoso, de sucesso ou de fracasso na satisfação de um colaborador. A partir daí, vem o desenvolvimento desse profissional. Porque se ele teve uma avaliação, logicamente, é obrigatório ele ter um plano de desenvolvimento individual, um PDI. Se não tem PDI na avaliação de desempenho, desculpa dizer, você jogou seu tempo fora. Se o seu hospital não tem isso bem desenvolvido, não tem um software para ter avaliação, PDI, lamento. Você vai jogar todo o esforço da avaliação no lixo. Não adianta ter uma ressonância magnética se eu não voltar no médico para ele poder estabelecer um tratamento. O PDI é o tratamento. Então, PDI é o desenvolvimento dele. O líder acompanha? O RH ajuda? Tem algum apoio da área de qualidade? Tudo isso faz diferença. E por último, o 7º momento ou 7ª etapa final é o desligamento desse colaborador. A gente tem que lembrar que não importa o quanto você se dedicou para esse colaborador dar certo, colaboradores entram e saem da instituição. É como vida e morte dentro da natureza humana. Então, em algum momento, talvez ele decida sair. E nessa hora que ele sair, a entrevista de desligamento tem que ser bem feita. Porque é um momento para poder capturar informações do porquê ele resolveu sair. Por que ele não se adaptou? Por que ele pediu demissão? Bill Gates já dizia que a entrevista de desligamento é algo que os diretores executivos do hospital precisam prestar atenção. Porque é ali que muita gente conta a verdade que os corredores não mostram. Se você entendeu as 7 etapas, minha sugestão, talvez você não tenha poder para medir a satisfação nas 7 etapas, mas se você é líder ou se você é do RH, comece devagar, eleja uma das etapas críticas para você e comece a abrir espaço para que o seu colaborador possa dizer
como é que ele se sente. E se hoje ele recomendaria o seu setor, o seu hospital, para um amigo ou um familiar trabalhar. Não esquece, Employee Net Promoter Score. A satisfação do seu colaborador vai definir a satisfação do seu cliente lá na ponta.